Daniel Eugênio. Digesto Vieira Rocha. Presente. Virney Pinto, licenciado. Eduardo Lucena. Fernando Bispo. Geison Cavalcante. José Ailton. Licenciado, né? José Ferreira Costa. Falta justificada. José Marcos Bezerra. José Marivaldo Coutinho. José Reinaldo. José Roberto. Lucas Barbosa. Luciano Vieira. Luiz Cavalcante Neto. Luiz Gonzaga. Marcelo Daniel. Marcos Valério. Marcos Antônio Gonçalves. Messias. Thales de Oliveira, falta justificada. Tiago José. Walter Leandro, falta justificada. Vitor Correia e Guilherme Bastos. Verificado o quórum, vamos iniciar o plenário. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria basculada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, luminoso, brotando com esperança e alteza, terra dourada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil, pátria amada, Brasil. Em votação as atas de assessões números 700 e 701 que foram enviadas por e-mail. Alguma objeção? Com a palavra de Gesso. São duas observações. A primeira é que eu gostaria que constasse a minha insurgência com relação porque, em verdade, é o seguinte: o CONFIA foi aprovado aqui, não foi nem na minha época, foi no passado anterior. O CREA aprovou o regimento interno e encaminhou ao CONFIA. A assessoria do CONFIA devolveu com algumas manifestações contrárias. E eu me pronunciei naquela oportunidade favorável à manutenção naquele item aquilo que o CREA tinha aprovado, qual seja que das decisões plenárias do CREA fosse também contemplado, como estava contemplado no regimento interno, a reconsideração, ou seja, antes de enviar para o CONFIA, pudesse das decisões, como existe na justiça em qualquer canto, a reconsideração da plenária. Por quê? Para evitar que, quer queira que não, por exemplo, aqui aprovasse algo que não, nem percebesse. E se o cara recorrer ao CONFIA, de repente o CONFIA verifica que houve um erro do CREA, isso não seria
Bom, então por isso que pelo menos mantivesse o que quer. Mas aí eu fui voto vencido sob a alegação de que o CONF mandou foi uma determinação. Se for determinação, não se submete a determinação. Determinação se cumpre. Na verdade, foi uma simples manifestação da assessoria jurídica. Ou seja, o próprio CREA foi de encontro àquilo que tinha aprovado. Inclusive, foi aprovado e foi feito diligência em outros CREAs, onde contemplam também esse pedido de reconsideração, que seria muito bom. Se o CREA se o plenário decidisse algo equivocado, a outra parte podia solicitar uma reconsideração. Se o plenário entendesse que realmente assiste razão ao reclamante, fazia juízo de retratação. E não dizer, não, se quiser reclamar do plenário, vá ao CONFIA. Mas é isso. Então, só que eu gostaria que constasse em ata isso aí. Que eu coloquei aqui, o seguinte, até redigi. E o conselheiro de Gerson Ferreira Rocha se insurgiu contra o encaminhamento da assessoria jurídica do CONFIA, que foi contrário ao deliberado pelo plenário do CREA, no que pertine ao item em que, das decisões do plenário, cabe pedido de reconsideração antes de ser enviado ao CONFIA em grau de recurso. Assim, se houver juízo de retratação, não será evoluído ao CONFIA. Era só isso que eu constasse para saber só esse ponto. Se você quiser, eu passo depois. E o outro item é o seguinte. Nessa ata, constou, como antes, que tiveram 6 votos contrários. Mas eu tive a oportunidade de ter acesso à decisão plenária que encaminhou o regimento interno, que foi aprovado aqui, que encaminhou ao CONFIA, e eu entendi, eu naquela oportunidade até lamentei, digamos, ser enviado ao CONFIA uma decisão de regimento interno onde tem 6 votos contrários. Quer dizer, eu me colocaria, eu, conselheiro federal, analisar um processo desse, onde um regimento interno tem 6 contrários, onde isso devia ser debatido ao exaustão, para verificar o que é. Aí eu estou vendo que a decisão que encaminhou ao CONFIA, consta que todos votaram favorável. Eu gostaria de saber qual a razão de que essa decisão do Conselho foi com todo mundo favorável. Que não reflete a realidade. E em não refletindo a realidade, deve o CREA encaminhar uma nova decisão, mandando ao CONF que houve equívoco, que em verdade a decisão plenária, número tal, tiveram a seguinte votação. Tiveram 6 votos contrários, uma abstenção e todo. É isso que eu tenho a dizer. Porque essa daqui diz, decisão plenária, e todos votaram favoravelmente à aprovação do regimento interno. Qual é que diz, Gerson? Hein? Qual é que diz? Essa é a decisão. A decisão. Porque foi aprovado aqui, aí... Aqui foi 12, 6 e 1, né? Foi. Aí o seguinte, aí só que o CREA aqui, quando mandou para o CONFIA, mandou encaminhando que o regimento interno foi submetido ao plenário e declinou todos os nomes. Então, todo mundo votou favorável. Onde, na verdade... Ô, Niradelso, pega essa decisão aí para tirar uma cópia para a gente ver, para rever isso aí, ver se foi alguma falha nossa. E, em verdade, é o seguinte, pode tirar a cópia, mas eu digo de antemão que essa cópia é objetiva do CREA. Eu fiz uma solicitação e solicito o encaminhamento do plenário. Aí é o seguinte, em que termos eu fiz? Como ainda não tinha havido a ata, claro, não, eu disse assim, solicito, primeira preocupação, se o regimento interno, porque a gente podia usar o regimento interno, se o regimento interno já foi aprovado, já foi encaminhado ao CONFIA, ou vai ser regido pelo regimento. Se foi encaminhado ao CONFIA, aí já foi encaminhado ao CONFIA. Aí eu perguntei a decisão, entendeu? Foi nesse sentido. A gente vê que pode ter sido uma falha na redação. Agora, passou despercebido. Claro, é bom depois a presidência verificar o porquê, assim, entendeu? Só isso, não tem. Por isso que eu pedi a cópia para facilitar o... Então agora, alguém tem mais alguma coisa a falar? Vamos à terceira etapa, discussão dos processos.
Para o julgamento do processo. Presidente, só uma questão, não, só por questão. Diga-me uma coisa, aí essa ata, quer dizer, as duas já foram? Ele vai consertar. Não, eu digo assim, aí tem alguma outra ata faltante? Não, só porque a gente. Não, só está faltando a de 702. Não porque ele estava doentado, não, porque o secretário estava doentado, a gente fica sem. Aí só está faltando uma. Está faltando uma. Que foi aquela anterior. Consertar 701 e a anterior ele vai fazer para a próxima sessão. Essa é 703? Essa é 703. Você não. Aí está em aberto a 702. Não, tranquilo, valeu, obrigado. Processo número 23.64.7310 de 16. Escola de Ensino Fundamental Santa Clara de Assis, Eireli. Assunto: exercício legal de pessoa jurídica. Conselheiro Charles Mariano. Boa noite. Boa noite. Esse processo trata de exercício legal. Esse processo trata de exercício legal de pessoa jurídica. Na verdade, ele é o retorno de uma diligência e o meu voto é pelo arquivamento do processo. Eu vou explicar aqui o que aconteceu. É uma escola primária que contratou uma empresa, com Cremate, se eu não me engano, para projetar, executar e montar um galpão pré-moldado em concreto armado na cidade de Arapiraca. Na reunião que a gente discutiu aqui, inicialmente o meu voto era pela manutenção da multa em seu valor mínimo. No entanto, conversando com os próprios conselheiros aqui na plenária, chegamos à constatação de que, de fato, só foi construído o galpão mesmo, não foi construído mais nada. E a obra está parada. O que o pessoal da escolinha fez foi cercar o terreno para evitar que vândalos adentrassem. Então, o exercício legal, que seria a execução de outras instalações, além do próprio galpão, não faz sentido. Então, por conta disso, eu estou votando pelo arquivamento do processo. Se ela quiser mais algum esclarecimento, eu posso tentar relembrar aqui. Aquele galpão. Bom, esse é o meu voto, pelo arquivamento do processo e do auto de infração. Em discussão. Em votação.
Oi? Assim, porque eu estou seguindo, eu faço muito autoconfiança. Se eu não vi, é porque eu estou preocupado. Decisão unânime. Vamos agora para o segundo processo. Processo número 21.91.660.17. Ciro Agemiro Pereira Nascimento. Registro de RT fora de época. Conselheiro Marcos Antônio Gonçalves. Boa noite. Trata o presente processo de uma solicitação de RT fora de época solicitada pelo engenheiro Ciro Agemiro. Ele solicitou essa RT, eu vou explicar exatamente o que ocorreu. Esse Ciro, o profissional Ciro Agemiro, ele é proprietário de uma transportadora. E essa transportadora contratou a empresa Concretec para executar uma obra de construção de um galpão pré-moldado. 2014. Mais precisamente em janeiro de 2014. Diante disso, ele contratou a Concretec, ela executou a obra e agora ele solicitou uma RT fora de época, informando que foi o responsável pela execução da obra. Sendo que nos autos, toda a documentação acostada aos autos, o que existe é um rascunho da RT fora de época, o contrato da prestação de serviço da transportadora, que é o Ciro Agemiro, o proprietário. Ele fez um contrato, ele como contratante, contratando ele mesmo. É a primeira vez que eu vi isso, mas está aqui, está no processo, tá? Ele fez o contrato, a transportadora contratando o engenheiro e ele é proprietário. E não existe nenhum documento informando que
que ele fez esse trabalho junto à Concretec. E nem tem a RT da Concretec. Tem o contrato social da Concretec, da transportadora, mas nenhum documento que prove que ele executou essa obra. O que prova, na defesa dele, ele informa que ele contratou a Concretec para executar a construção do galpão e ele era o proprietário da construtora, tá? E diante do exposto, o meu voto é pelo indeferimento do pleito, salvo o melhor juízo. Em discussão. Vamos colocar em votação. Encerrado. Decisão unânime. Processo número 21.92.854 de 17, Instituto Terra Viva. Proposta de GEAC, propõe instituir o GT da Urbanização Urbana. Conselheiro Marcelo Daniel. Boa noite. O processo em relato trata de mensagem encaminhada pelo Instituto Terra Viva, solicitando posicionamento do Conselho sobre a queda de árvore durante a época chuvosa, principalmente no mês de julho, colocando em risco a sociedade marcelense.
Relato. O Instituto Terra Viva solicita providência no sentido de que a legislação profissional seja cumprida e a arborização de Maceió produza os benefícios que a população merece. Fala ainda que a Organização Mundial de Saúde recomenda que haja ao menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. E em Maceió a quantidade de áreas verdes somadas dão 4 metros quadrados por habitante. Meu voto. Diante da solicitação de providência, foi sugerido pela conselheira relatora da Câmara, especializada de agronomia, engenheira agrônoma Alzira Messia, a criação de um grupo de trabalho arborização urbana, composta de conselheiros regionais e ou profissionais do sistema Confea-CREA, em caráter temporário para fixar entendimentos e apresentar propostas. Sugere ainda a conselheira relatora, recebendo também o nosso referendo, a indicação dos nomes para compor o grupo de trabalho. São indicados os engenheiros agrônomos José Reinaldo de Sá Falcão, Ricardo Luiz Rocha Ramalho e Roberto Paiva Pereira da Silva. Este grupo de trabalho subsidiará a SEAGRO sob o tema. Os fundamentos legais estão citados no relato da conselheira, folhas 8 e 9/10 do processo. Desta forma, sou favorável à criação do grupo de trabalho. Presidente, não discordo em nenhum momento do relato tanto da Câmara quanto do nosso conselheiro regional, do Marcelo Daniel. Presidente, eu não discordo de maneira alguma no relato nem da Câmara, tampouco da nosso companheiro Marcelo Daniel, quanto à questão da formação do grupo de trabalho. Mas não poderia se tentar legitimizar esse processo sem que se colocasse o responsável pela arborização urbana de Maceió nesse contexto. Eu sugeriria a indicação do engenheiro agrônomo José Rubens da Silva, que é o coordenador geral de manutenção de praças e parques de Maceió, para que componha também esse grupo de trabalho. É uma sugestão que estou dando um adendo à proposta do nosso companheiro. Mais um. Realmente, por conta... José Rubens da Silva, é o diretor de Parques e Jardins da Prefeitura de Maceió. É só um adendo, colocar um adendo no relato, não tem problema nenhum. Você vai dar o seu voto e... Eu agradeço bastante. Alguém mais com a palavra? Sou de Gesso. Eu só gostaria de saber o seguinte, a razão, porque é um grupo de trabalho, qual a razão da qualificação de temporariedade? Porque não é um grupo de trabalho e tem que ser temporário. Porque, na verdade, temporário, você tem que dizer que ele vai ter que ter um prazo estabelecido. Se você, quer dizer, se foi pleiteado a criação de um grupo de trabalho que é temporário, teria que dizer efetivamente qual a razão do temporário. Eu segui o relato da conselheira que fez o estudo mais completo da solicitação, do requerimento. Hein? Por ser da área. Então eu segui, não criei nenhum obstáculo, nem nada para que houvesse. Apenas eu segui a orientação da conselheira, através da Câmara de Agronomia, e não vejo porquê. Eu acredito que esse temporário é baseado na legislação, porque não é um grupo permanente, e sim por um período até que apresente as sugestões e as propostas. Foi assim que foi solicitado através do requerimento. Olha, Gesso, essa questão, a decisão foi do grupo, a Messia é a nossa relatora do processo, e estou como base umas questões que
vem se repetindo em Maceió. Um dos problemas maiores que mais provocou esse imediato trabalho foi a queda daquela árvore ali em Cruz das Almas, aquela árvore centenária que já era tombada, por falta justamente de estudo dessa natureza. A prefeitura não tem feito esse trabalho e, em cima disso, esse grupo foi criado com as pessoas que estão ali colocadas nominalmente, como a razão de apresentar, enquanto sugestão, uma proposta de trabalho para que a prefeitura assuma como permanente, sim, a prefeitura, tá certo? Nós, comissão, vamos colaborar com esse processo. E a sugestão feita pelo Parreco é de extrema oportunidade, porque é justamente uma pessoa que já é do quadro e que dentro desse processo, e como nós entendemos que será permanente esse trabalho na prefeitura, de avaliação, de estudo, de análise das espécies de árvores que estão plantadas na cidade, a necessidade de novas árvores serem plantadas e a conservação das que aí estão. Por isso, a temporalidade da proposta. Uma parte, por favor. É preciso ser colocado que esse trabalho de monitoramento das árvores de Maceió, ele era conduzido pelo agrônomo Ailton Ferreira Pacheco. Um trabalho muito bem feito. As plantas de Maceió são todas referenciadas hoje. Acontece que já foram mais de 6 anos que deixou-se de fazer monitoramento dessas árvores. Por isso que eu achei extremamente importante se forçar que recomece esse trabalho. A sanidade das plantas de Maceió está com um problema. Não são plantas velhas que a gente precisa pensar em substituir. O Ailton conseguiu substituir muita coisa na Fernandes de Lima, mas não substituiu tudo ainda. Tem muita coisa por fazê-lo. E a gente deve incentivar que essas coisas não deixem de acontecer, evitando os acidentes, mas ao mesmo tempo que a cidade fica bonita. A pergunta, viu? A indagação é o seguinte, porque a comissão, ela pode ser temporária e pode ser permanente. É a espécie de coisa. Porque é temporária. Quando se diz temporária e permanente, a temporalidade é porque a pessoa pode estabelecer um tempo. Aí, eu digo assim, estabelecendo um tempo, não, senhor, é perfeito, é válido, não estou contra não. Entendeu? Então, quando diz temporário, é porque contempla a comissão temporária. Agora, não pode generalizar a comissão temporária, não. Temporária é o amparo legal que tem. Outra coisa também, quando se convocou a sugestão do Marco, muito tranquilo, conheço de perto, vivenciei tudo com o nome com o menino, só que ninguém pode, digamos assim, incluir alguém que ainda não foi mantido contato. Porque é o seguinte, se for a função dele como gerente, o conselho tranquilamente pode incluir, porque ele é um servidor público, quer dizer, que é a inclusão. Ou poderia, seguinte, que seja, digamos assim, convidado a integrar, entendeu? Porque senão aqui não pode dizer que venha de Gerson, que venha João, que venha Manuel. Não. Porque na verdade, até mesmo a gente como conselheiro, quando é indicado, a pessoa tem que ter aquiescência ou não, né? É só isso. Claro que eu não sou contra no mérito de maneira nenhuma. Perfeito. E é louvável. Perfeito. Alguém mais com a palavra? Marcelo, posso colocar em votação? Votação. Aprazando fica melhor. 120 dias são legal. Ô, Reinaldo, né? E que seja convidado a integrar, né? Não, o menino, se for ele pessoalmente, na verdade, a citação é porque o profissional
totalmente ligado a isso. Pode. Você é convidado. Convidado, pode ser. Ou convidado fulano de tal. Porque mesmo que. Não, é porque mesmo que ele não seja. Mesmo que ele não. Ele saia da gerência, mas ele é um cara importantíssimo. Não, ele é importantíssimo não só como gerente, ele sempre. Eu convivo há mais de 20 anos com ele, como profissional. Eu convivo com ele há uns 30 anos. Exato. Não, lógico, não, tá certo. Ricardo não é também conselheiro, né? Abre votação aqui não, cara. Estou ficando maluco. Não está carregando aqui meus processos. Hoje é sexta-feira. Não está carregando. Presidente, só para registrar minha presença. Registrar a presença do Vitor e do Fernando. Votos a favor, unanimemente. Vamos agora para o último processo, que tem um processo que era do Daniel Eugênio, como ele está ausente, vai ficar para a próxima sessão. Agora o processo número 21.93.219/2017. Pitágoras, Sistema de Educação Superior e Sociedade Limitada. Assunto: cadastramento de curso de Engenharia Civil. Relator: José Roberto Medeiros Silva. Copiei aqui, né? A gente tá aqui pronto.
quando volta para votação, ele sai. Ah, sim, vou aprender com você. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Só um momentinho que está montando aqui, vou já resolve. É porque esse processo é grande, aí ele demora um pouco para concluir aqui na tela. Vamos lá, então. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata o presente processo de número 9193-21-9/2017 do cadastramento do curso de Engenharia Civil, solicitada pela instituição de ensino Pitágoras, Sistema de Educação Superior, Sociedade Limitada. Considerando o parecer favorável da SEAP, o parecer favorável da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura, considerando que a referida instituição de ensino atende às exigências da Resolução 1073/2016 do CONFEA, considerando a matriz curricular apresentada com 3.900 horas, incluído estágio curricular supervisionado com 200 horas e TCC com 120 horas, considerando a Resolução 218 do CONFEA de 29 de julho de 1973, o meu parecer é favorável ao registro provisório do curso de Engenharia Civil a Pitágoras, Sistema de Educação Superior, Sociedade Limitada. Este é o parecer. Em discussão. Luciano, palavra. Boa noite a todos. Eduardo, Luciana. Eu só queria complementar um pouquinho, que eu tive a oportunidade de avaliar também esse processo lá na comissão de atribuições. Eu queria só deixar claro que é um curso que apresentou algumas restrições, tá? Então, foi colocado restrições em ferrovias, portos, estruturas protendidas, sistemas de abastecimento de água e de saneamento. Então, só uma observação como um docente, é uma pena que um curso de engenharia civil não dê essas atribuições ao seu egresso. Então, só queria fazer essa observação. Isso caberia colocar no relato uma coisa dessa restrição?
Já está, legal. Obrigado. Não tem sentido o cara não fazer saneamento, não pagar saneamento. Engenharia civil, pagar saneamento. Mais alguém com a palavra? Em votação. Doutor Gerson vai... Eu gostaria de saber o seguinte. O Conselho de Engenharia, ele detectou e lamentou, Eduardo com muita propriedade, lamentou os termos que vão ser aprovados, tá certo? Aí não seria o caso, não sei se tem, a gente discutir, mas é uma coisa muito específica, da gente também, não sei, através da comissão da presidência, encaminhar para quem de direito mostrar a insatisfação do Conselho diante disso, entendeu? Claro que isso aí não pode não aprovar de maneira nenhuma, mas se não basta no processo simplesmente dizer o seu descontentamento. Tem que materializar, tem que se aperfeiçoar enquanto Conselho a uma entidade tramitou por esse Conselho aprovação nesses termos e lamento o fato de não existir isso, para que pelo menos saiba que Presidente, falar. Com licença, posso falar? No relato que eu fiz na Câmara de Civil, eu segui as orientações do relator na SEAP, onde solicita que seja encaminhado à instituição todas as exigências da Comissão de Ensino e da Câmara de Civil, mostrando que ele pode, inclusive, reformular a grade curricular e incorporando as matérias, as disciplinas, exatamente para ter um curso mais completo. Então, já está no relato, inclusive no meu relato, além do relato do Eduardo, esse pedido que seja encaminhado à instituição a cópia do que a SEAP fez, o relato da SEAP com todas as exigências e recomendações. Por isso que a aprovação é temporária. Ele vai ter que renovar o registro dentro de um prazo e aí verá se ele vai modificar ou não. E aí vai seguir os trâmites. Mas só uma pergunta que eu não entendo, essa área é muito específica, o Marcelo já tem experiência fabulosa nesse campo, mas me diga uma coisa, eu pensei, mas é um ato de vontade, ampliar ou não ampliar, não teria um organismo superior para que existisse isso não? E por que a gente, enquanto conselho, não se manifesta? Olha, eu estou perguntando assim por ignorância. Porque se ele cumpriu a carga horária, ele pode graduar o profissional. Só que vai ter restrições. Ele não é um profissional completo, ele vai ter restrições a disciplinas. Ele não pode exercer algumas atividades. Então, se a faculdade, se a Pitágoras quiser melhorar a sua condição, ela abre o espaço, até mesmo ofertando outras disciplinas. Agora, o profissional que sair com essa restrição, ele vai ficar com a restrição lá junto ao CREA. O CREA não pode intervir, apenas sugere. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, com relação ao caso concreto, essas coisas são vinculadas, ou seja, é um checklist atendido, não há como dizer, não, eu vou mais além. No momento que verifica algo, deveria não ser um ato de vontade da escola, deveria, digamos, conceder, porque não podia ser como, e digamos, manifestar-se ao MEC, não sei, dizer assim que realmente tramitou por aqui e não havia como não aprovar, tendo em vista que é um ato vinculado, não é discricionário do CREA, mas que fica isso, porque senão a gente o estudante fica vulnerável, o profissional fica vulnerável. Quer dizer, ou seja, é complicado, cada vez mais ele fica... O mais grave. Desse processo é que o alunado não sabe, só vai saber é isso que eu falo. Ele está sendo lesado. Por maior razão. Nós estamos sendo vítima de comércio. A educação virou um comércio. Ele está cumprindo a carga horária mínima que a lei preconiza que a gente tem que conceder. Não pode. Com relação ao caso concreto, está certo. Não há como é vinculado. Mas aí o CREA deveria encaminhar um expediente ou para o CONF ou para quem quer que seja para acionar
o organismo maior mostrar da sua insatisfação. E agora você não tem prática disso aí, você realmente vivencia, e você disse, você deu um agravante de que o pessoal está sendo vítima do sistema. Nós temos que, me permitam, nós temos que historiar o que aconteceu nesse plenário nos últimos 10 anos a respeito desse assunto. Nós tivemos alguns problemas aqui no plenário do CREA, com a habilitação de alguns profissionais com restrição. Nós tivemos uma engenheira que ele era comissionada na prefeitura, era engenheira civil e sanitarista, mas que ela não conseguiu habilitar, sanitarista, e fez depois o curso de civil no SESMAC, todos os dois. O professor Amaro não reconheceu as matérias que ela pagava por conta da restrição ser tanta que ela não habilitava ela para engenharia civil. Isso foi parar na justiça. Nós temos casos 1000 desses aqui em Alagoas por conta da precarização do ensino. A gente tem que tentar fazer com que a coisa passou a ser comercial. E a gente não pode deixar que caia na qualidade do ensino, na qualidade do profissional. Nós temos profissionais em Alagoas, outros reconhecidos nacionalmente, até internacionalmente. E a gente não pode, de maneira alguma, deixar cair a qualidade dos engenheiros que foram fabricados aqui em Alagoas. E eu concordo, certo, com o Digerson, porque é o seguinte, você tem várias vezes, chega aqui um ônibus de garotos de uma escola, recém-formados ou formandos, que chegam aqui para reconhecimento do curso dele, já para pós-graduação. E quando se habilita-se o cara com o mínimo possível de habilitação, com uma brecha desse tamanho dentro do currículo do cara. E a gente teria que fazer alguma coisa para barrar que isso aconteça. A gente está deixando passar, é simplesmente dar ciência a isso à população. Porque estão vendendo cursos baratos, dizendo que pode fazer tudo, chegando não se faz nada. Tem isso nos cursos de engenharia, tem de arquitetura, tem cursos de tecnologia, em todo canto é isso. O cara sai e não tem habilitado para nada. Por exemplo, existe 350 profissionais em Palmeiras habilitados no curso do IFAL de tecnologia em construção civil. O CREA não habilitou nem para fazer calçada, porque o cara nem topografia tinha visto. Essas coisas que a gente tem que tentar sanar aqui para evitar o prejuízo da sociedade. Nós somos guardiões da sociedade aqui. A gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que dar ciência disso para as pessoas não serem prejudicadas. Os pais tiram dinheiro de onde não tem para botar o filho na universidade particular para estudar, e depois que forma, o cara não tem habilitação para nada. É isso a preocupação que a gente tem que ter aqui nesse nosso conselho. Eu sou um cara que estou saindo do conselho com essa mesma preocupação de quando cheguei aqui. É a qualidade do ensino que a gente tem que estar cada dia que ano que passa, ele está decaindo mais, e a gente não pode deixar que isso aconteça. A sociedade está sendo ludibriada. Isso é roubo. Não é outra coisa, isso é roubo. Isso é uma coisa muito grave que a gente não pode ser conivente quanto a isso. Muito obrigado. Presidente. A palavra agora é Eduardo Lucena. Só para complementar, eu sou da área de saneamento, né? Então eu bati logo o olho nessa área de atuação do engenheiro civil. Então, só para ter ideia, na grade curricular do curso apresentava apenas uma disciplina de saneamento ambiental de 60 horas interativa à distância. Então, isso impossibilita você atuar na área de resíduo sólido, não tinha sequer rede de esgotamento sanitário. Então, a única solução para que esse curso de engenharia ele tenha essas atribuições, na realidade, para os egressos já não vai fazer mais efeito, né? É rever o projeto pedagógico, e a partir do momento em que esse projeto seja revisado, os novos ingressantes poderão ter essas atribuições, mas para aqueles que já estão formados e que já estão nesse projeto pedagógico vigente, já não tem mais jeito, né? Assim, isso é a minha opinião com relação à análise que eu fiz em cima dos documentos. Eu quero fazer só uma complementação para encerrar a minha fala. Essa responsabilidade é a culpa do sistema CONFEA-CREA. Quando houve a reformulação do ensino superior, o sistema CONFEA-CREA não vetou que o MEC intervisse das modificações do ensino de engenharia, das engenharias. Não fizeram isso com a medicina, não fizeram isso com o direito, não fizeram isso com a odontologia, mas nas engenharias o MEC interviu e abriu espaço para se criar diversas variações da engenharia. Porque o correto era ter um básico de 3 anos, todos iguais, e a partir do 4º ano e 5º ano, sim, aí fazer o direcionamento e especialização.
E que é isso que temos hoje. Hoje temos um sistema que nós temos que quebrar a cabeça para dar atribuições às profissionais que se formam. Cada faculdade tem uma grade. Então nós permitimos há muitos e muitos anos, isso não é da agora, eu falo isso há mais de 30 anos, inclusive aqui no CREA, quando conselheiro de anos passados, e também em reuniões, quando estava no SESMAC, e criticando exatamente esta abertura. E com isso nós estamos hoje. O que estamos sofrendo é culpa de 40 anos atrás, quando o sistema Confrea-CREA abriu as pernas e permitiu que modificasse ao gosto de quem abrisse faculdades. E é que nós temos hoje diversas faculdades com grades curriculares totalmente diferenciadas e formando de todo tipo de engenheiro. Daqui a pouco vai ter engenheiro até de sei lá o quê, né? E nós é que temos que criar atribuições para esses profissionais. Então é isso que eu queria completar para encerrar. Só para complementar. Inclusive, nas reuniões nacionais de civil, eles são amplamente debatidos. É muito complexo a gente conseguir, hoje, com essa mercantilização excessiva dos cursos de graduação, é uma briga que a gente não tem como bater de frente. Não tem agora como voltar, só a nível político. Então, a gente o que está acontecendo é que os alunos estão saindo prejudicados e altamente limitados. Teve um caso aqui do profissional que procurou a gente, ele não tinha pago no curso de engenharia civil instalações elétricas, não tinha pago estrutura de aço e madeira, não tinha pago, acho que é pontos também, pontos e aeroportos. Não conseguia habilitação para construir nada. Qualquer obra precisa de instalação elétrica. A restrição dele, ele é inabilitado quando ia para uma licitação. Ia construir um galpão, não conseguia porque não tem estrutura de aço. Um galpão simples. Não tinha habilitação. E a 1073 é um pouco... não é muito clara quanto a isso. Ela fala que você tem que pagar a disciplina em cursos regulares. Não pode ser... a nível de pós-graduação, lato sensu, tinha que ser um mestrado. Então aí não está muito claro se o cara depois pode chegar na Universidade Federal de Alagoas e pedir para ser aluno especial de uma disciplina específica. Não está muito claro, mas o aluno já sai prejudicado. Esse aluno aí, por iniciativa própria, acho que foi na universidade e está pagando uma cadeira como aluno especial para ver se consegue ingressar, depois anexar o currículo para tirar a restrição. Mas a 1073 para mim não é clara quanto a isso. Não é clara, ela não diz especificamente isso. Ela fala curso regular, você pode entender que o cara tem que voltar e cursar tudo novamente. Entendeu? Então isso é complicado, os alunos saem prejudicados. Então a gente não tem como resolver, só se fosse instituído o exame de ordem, que há uma briga nacional contra isso, mas é difícil do Conselho encampar. Estão vendo aí se algumas entidades de classe encampam isso. Ou, não sei, os conselhos fossem proativos ao ponto de divulgar aqui uma lista das universidades e o que é que o aluno sai com restrição cada uma delas. O conselho bota ali um quadro e diz: a Universidade dos cursos de Engenharia Civil. Temos em Alagoas o FAO, SESMAC, Pitágoras, FAT, e lá vai todos. Bota lá: os alunos que formarem na Pitágoras vão ter essas restrições. Quando os alunos começarem a saber o que é que eles vão ter, eles vão começar a querer correr daquelas faculdades. As faculdades vão ter que se enquadrar. Só isso. Só isso. Entendeu? É uma forma do conselho lutar. E pode abrir brecha da faculdade dizer que está denegrindo a imagem. Não, você está sendo correto. O que vai acontecer, se vocês formarem nisso, você vai ter restrições nisso. Você está expondo a realidade. Você não está denegrindo, não está dizendo para ninguém estudar em canto nenhum.
protegendo a sociedade, que é o nosso papel. Que é o papel do CREA. Então é a única coisa que pode ser feito. É uma coisa que pode ser feito proativo em cada um dos CREAs. Mas na minha concepção só resolve, eu minimizo isso com o exame de ordem, é opinião pessoal. Isso eu concordo, isso eu concordo. Eu divirjo do exame de ordem, porque toda fala foi no sentido da mercantilização do ensino. E a mercantilização, é voz unânime, não está no aluno, está nas escolas. E o exame de ordem é justamente para o aluno. Quer dizer, puxa vida, a gente tem que atacar só quem deu causa. Quem deu causa não foi o alunato, não. Então, em verdade, eu concordo na segunda, que eu concordo, é relacionar. E outra coisa, ninguém está criticando ninguém, não. Simplesmente está relacionando as atribuições, eu concordo. O exame de ordem, não. Por quê? Porque todo mundo pode não dizer, puxa vida, está faltando a parte elétrica, está faltando isso aí, e fazer o exame de ordem para dizer você perdeu, aí fica difícil. Vamos cobrar lá das escolas, é isso aí. Mas foi bem proveitosa. Presidente, deve-se também oficiar as faculdades. Eu não posso dizer que seja desconhecimento, eu não sei. Não é, Luciano? Eu posso afirmar isso. Pode ser que quem analisou a grade curricular não tenha atentado para esse. Eu estou sendo inocente, né? Mas para esse detalhe, porque, como aqui ele falou, não é admissível que em um curso não tenha instalações elétricas em um curso de engenharia civil. Então, alguma coisa teve que se retirar, aliás, que se colocar para se retirar essa cadeira. Então, essa é o ponto de vista. Reinaldo, uma palavra. Pessoal, essa discussão ela tem sido muito frequente na nossa Câmara Nacional de Agronomia, e ao ponto da gente ter uma das nossas reuniões específicas, convidando o conselheiro do MEC, porque o problema está todo no MEC. É ele que autoriza a criação dos cursos e depois autoriza o funcionamento, depois vai e autoriza a criação. Tá certo? Então, um conselheiro federal um conselheiro do MEC, na nossa reunião, ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: nós, muitas vezes, encaminhamos e pedimos ao Conselho Federal acompanhamento, e às vezes não há manifestação. Tá certo? Ele tira a carga dele nesse sentido. Aí nós procuramos o presidente do CONFEA, marcar audiência no MEC, e ele ir conosco até lá. Dentro da área da agronomia, a gente está com um problema ainda mais grave, a criação de curso noturno de agronomia. Me diga, essa prática da agronomia noturna. Então, já está se oficializando isso, o Rio Grande do Sul, começando por lá. Então, a gente encontrou um caminho, assim, a princípio, criar um diálogo entre as câmaras e os coordenadores de cursos da área específica nos seus devidos estados, para fazer aquilo que a gente colocou aqui, tentar, neste diálogo, antes de sair para o que você sugere, mostrar claramente que essa escola vai ter problema com seus alunos e o conselho vai colocar de público o que está ocorrendo na questão curricular. É um profissional que sair pendente de um lado, pensa de outro. Isso pode começar num diálogo entre a Câmara, por exemplo, Alagoas, é um estado pequeno, sabendo quem são as escolas, quem são os coordenadores dos cursos de engenharia. Uma reunião com a coordenação da Câmara para discutir, olha, os currículos de vocês vão ter pendências profissionais, tal, vamos encontrar um caminho de solução, senão nós vamos ter que tornar público ao profissional quando chegar na hora da habilitação. Esse foi um caminho que foi colocado. Em alguns estados nós começamos a ter esse diálogo com as coordenações dos cursos, tá certo? Porque muitas vezes a coordenação do curso dentro da universidade resolve criar um outro curso e ali mesmo se sentam, trabalham, tal, o MEC autoriza e depois, quando vai chegar no conselho, já é o cara formado. Formado, pago e vai tomar uma porrada. Então, se a gente procurar esse caminho, é um caminho mais difícil, mas eu acho que é o que mais prático a gente tem através dessa conversa.
A outra é uma ação específica mesmo, dos presidentes de CREA, com o presidente do CONFEA, junto ao MEC, que é quem tem a autonomia para fazer isso. Ele tem autonomia por lei para autorizar o funcionamento, com base no que o coordenador apresenta do curso, e depois vai lá e autoriza o funcionamento na hora que forma a primeira turma. Então, essa é uma questão que nós temos que espernear de um lado do outro, procurar esses mecanismos que a gente tem de diálogo com os coordenadores dos cursos, para mostrar isso que você acabou de colocar, antes de para público criar um problema com as escolas no próprio estado. Olha, bicho, o teu currículo está aqui, está pendente, o aluno está, se não tiver providência, já tem alunos aí que estão prejudicados, tal, nós vamos tornar público essa questão. E essa, a nível federal, do CONFEA com o MEC, para poder encontrar um caminho de solução. Essa é uma questão política e extremamente, e não é fácil, porque o comparativo dentro do MEC é violento. Nós já tivemos 2 vezes lá, estamos para ir a terceiro, o presidente do CONFEA vai estar aqui essa semana, nós estamos, inclusive, brigando com ele para ele ir com a gente, ele está meio assim, nós estamos com o documento pronto, da área da agronomia, para entregar lá no MEC, mas estamos sentindo resistência de acompanhamento. Alguém mais quer usar a palavra? Colocar em votação. É um só, aquele outro processo é outra coisa que não vai ser votado hoje. Só vai um mesmo. Porque um é cadastramento do senhor da instituição. Esse foi agora. Foi, não, aí tranquilo. Não, aí. É o segundo. Vai lá ver comigo. Isso é mentira, não. Eu começo, eu totalmente começo, não tem perdeu qualidade, perdeu tudo. Eu estou falando que o cara sai dessa universidade sem saber nem que você pegou muito bom. Ele foi já. Você precisa ver o relato que fez o professor na Casa Civil sobre a habilitação do pessoal do técnico. Os caras não existem. Vem aí, Thaís, aqui está voltando. José Roberto, Luiz Alberto, Gonzaga, José Roberto, Gonzaga, desce mais aí. Que foi, Deus? Roberto e Gonzaga só. Volta aí. Não, vai você. Aqui, aí descia. Esse aqui. Franha, vem aqui o computador que está. Vem aqui que não abriu para votação. Atualiza aí, depois deve ser hoje. Essa aqui. É ligeiro. Essa é a outra. Mas você tá na. Você mudou de água. A outra. Aí. Vamos parar e voltar. O contrário não. Mas tem que justificar. Vou responder porque está sendo gravado.
só o Gonzaga. Vem ali à frente com o Gonzaga também, por favor. Já foi. Já foi? Já foi. Pronto. Aleluia. Aleluia. Vai votar também? Também foi votação unânime. Tem um do Daniel. Tem alguém com algum assunto diverso? Alguma demanda do conselheiro? Registrar também a presença do conselheiro Daniel Eugênio. Nada mais entrar. Encerrada a sessão. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.